Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ou a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo de número 11. Amém? Você sabe que a palavra de Deus, ela diz que nós devemos vigiar e o quê? E orar, para que assim sendo, nós não venhamos cair em quê? Em tentação. Porque, na verdade, a carne é o quê? É fraca. A palavra de Deus diz isso, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso é do ser humano. E quanto a isso nós devemos vigiar. Quanto a isso nós devemos abrir os nossos olhos. Para que nós não venhamos cair em tentação. E deixarmos a desejar diante de Deus. Diante do Senhor. Você tem que entender, nós temos que entender o seguinte: que nada é mais importante na nossa vida, nada, absolutamente nada, é mais importante na nossa vida do que a nossa salvação, do que a vida eterna. Não é verdade? Nada, absolutamente nada. E é por isso que nós devemos vigiar, abrir os nossos olhos. É por isso que nós devemos estar sempre atentos. Ter essa preocupação. Ter essa preocupação no que diz respeito à vida eterna, no que diz respeito à salvação. Amém, igreja? Nós vamos ver nesse texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, que essa também era a preocupação, era o zelo, né, do apóstolo Paulo. Quando ele estava dizendo, pregando ao povo de Corinto, ele falava isso. Paulo estava sendo rejeitado por aquele povo, estava sendo caluniado por aquele povo. E olha que Paulo, ele era um grande homem de Deus, não é verdade? Eu posso dizer assim, Paulo era ele foi, né? Um dos maiores missionários que essa terra já teve, não é verdade? Pregou a palavra de Deus. E Paulo, ele tinha esse zelo. Ou seja, ele tinha essa preocupação. Agora, se Paulo tinha essa preocupação lá atrás, imagine agora, eu e você devemos preocupar ainda mais, não é verdade? Quem concorda com o pastor, né? Se Paulo lá atrás já tinha esse zelo, essa preocupação, imagine agora nos dias de hoje. Aí que nós devemos vigiar ainda mais, não é verdade? Nos preocupar ainda mais. Você quer ver? Olha só o que Paulo disse. Ele fala assim, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1 em diante. Ele diz: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Eles estavam achando que Paulo era o quê? Era louco.
E de fato, você há de convir com o pastor que Paulo ele era um pouco eloquente mesmo nas suas palavras, não é verdade? Mas tudo isso para o bem daquelas pessoas que ouviam a ele. Porque o intuito de Paulo, o intuito dele, não era afastar as pessoas do evangelho, não era afastarem as pessoas da presença de Deus ou da palavra de Deus, muito pelo contrário. Mas o intuito de Paulo era trazer as pessoas para o reino de Deus, para a glória de Deus. Às vezes ele parecia até um pouco eloquente mesmo, no seu modo de falar, no seu modo de agir, né? Mas tudo isso para o bem. Amém, gente? Você acha que Paulo era fácil? Paulo não era fácil, não. Paulo era rígido. Você sabia disso? Quem sabia disso aí? Paulo era ali, ó. Você sabia? As pessoas estavam chamando Paulo até de louco. Ele até disse, ó: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Ele mesmo confessou, ele mesmo disse. Aí ele diz assim: suportai-me, pois, porque zelo por vós, com o zelo de quem? De Deus. Paulo, olha aqui para o pastor Paulo, ele zelava por aquele povo. Se você for ver, essa palavra zelo tem um sentido meio que de preocupação, né? Paulo, ele tinha preocupação com aquelas pessoas. Qual era esse tipo de preocupação que Paulo tinha com aquelas pessoas? Daquelas pessoas se perderem. Daquelas pessoas deixarem de dar ouvidos à voz de quem? De Deus. O zelo de Paulo, ou do apóstolo Paulo, era que aquelas pessoas fossem enganadas. Como nos dias de hoje. Se naquela época já tinha o engano, pensa comigo, imagine agora. Quem concorda com o pastor? É ou não é um fato, uma realidade? Se naquela época as pessoas já eram enganadas, imagine agora. Imagine nos dias de hoje. Por que eu estou falando isso? Para você entender o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que sabe, de fato e de verdade, você sabe que Jesus está voltando? Levante a sua mão, por favor. Você sabe que Jesus está voltando? Vou perguntar de novo. Quem é que sabe que Jesus está voltando? Levante a mão. Se você, olha aqui, se você sabe, imagine o diabo. Não é? Se você sabe que Jesus está voltando, imagine Satanás. Imagine ele. Aí é que ele trabalha com todas as forças, sabe, com todo o peso, para tentar enganar as pessoas, para tentar afastar as pessoas da palavra de Deus, da presença de Deus. Porque você sabe que a palavra de Deus cura, você sabe que a palavra de Deus liberta, e principalmente eu e você, nós sabemos que a palavra de Deus salva, é ou não é verdade? O diabo é tão astuto, que ele usa, olhe bem o que eu vou dizer para você, o diabo é tão astuto, tão miserável, que ele usa, entre aspas, vamos colocar assim, pseudos pastores, para desviar a palavra de Deus da vida das pessoas. Você sabia disso? Não vamos longe não. Recentemente aí, teve um pastor, eu não vou nem dizer o nome dele aqui, porque não vem ao caso. Não vem ao caso. Mas, até porque um sujeito como esse, não é nem digno que fale o nome dele, não é possível. Um sujeito desse não deve estar muito bem na cabeça não. Há um tempo atrás teve um pastor aí,
que disse que a Bíblia deveria ser atualizada. Quem ficou sabendo disso aí? Você ficou sabendo disso não? Pesquisa para você ver. Famoso até. Não um pastorzinho, não, um pastor, sabe? Não enche a boca para falar um pastor. É o pastor. Falou que a Bíblia devia ser atualizada. E ele falava isso por causa de esse negócio de gênero que tem nos dias de hoje. Sabe como é que é, não sabe? Quem entendeu? Ele falava isso, que a Bíblia devia ser... Olha só. Aí eu pergunto para você, como que devem ser os membros de uma igreja que um pastor é desse jeito? Que acha que a palavra de Deus, que a Bíblia, devia ser atualizada. Ei, olha aqui o pastor, a palavra de Deus é atualizada por si só, é ou não é verdade? Quem concorda com o pastor, não é? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é atualizada por si só. Então, esse era o zelo de Paulo, essa era a preocupação que Paulo tinha com aquelas pessoas. Que aquelas pessoas deveriam vigiar, que aquelas pessoas deveriam abrir os olhos. Se Paulo tinha esse zelo há milhares de anos atrás, imagine agora, imagine nos dias de hoje. Nós, eu, você, cada um de nós também devemos ter esse zelo. O zelo de Deus na nossa vida. Porque ele diz lá, ó, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Nós devemos ter esse zelo de Deus na nossa vida, essa preocupação. Aí ele continua dizendo assim, ó. Vamos ler o versículo 2 de novo. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é quem? Que é Cristo. Ei, você sabe que nós somos a noiva de Cristo, sim ou não? A igreja do Senhor Jesus, a igreja que somos nós, porque eu já falei aqui para você dezenas, centenas e milhares de vezes, a igreja não é isso aqui, não é o altar, o púlpito, os altos-falantes, as caixas de som, as cadeiras, o som, o microfone, não. A igreja quem é? Eu, você. Você sabe que nós, como igreja, nós somos a noiva de quem? De Cristo. E Ele vai vir buscar a sua noiva, vai ou não vai? Eu perguntei para você se você crê que Jesus está voltando, e você falou que crê. Quem é que crê que Jesus está voltando? Ele vai vir buscar a sua noiva, que sou eu, que é você, que somos nós. Nós somos considerados a noiva de Cristo. Ele vai vir buscar a sua noiva, Ele vai vir buscar a sua igreja. Paulo estava preparando aquele povo para entregar aquele povo, sabe, como uma noiva virgem pura a Deus, a Cristo. Mas olha qual era o medo de Paulo. No versículo 3. O medo dele era esse, ó. Versículo 3. Mas, ele disse, ele estava dizendo para aquelas pessoas, mas receio. O que é receio? Receio é o quê? É medo. É medo. Olha o medo dele. Mas receio que assim como a serpente enganou a quem? A Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se tem uma coisa que o diabo é o quê? Astuto. Estou mentindo? O diabo sabe trabalhar direitinho, gente. Eu não estou aqui enaltecendo o diabo, colocando Satanás lá em cima, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele é um derrotado, um fracassado, está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Deus nos deu autoridade, quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e em o quê? Não é isso? A Bíblia fala? Ele é um derrotado.
Você, eu, nós temos autoridade para pisar na cabeça do diabo. Nós temos autoridade para pisar na cabeça da serpente, que é o Satanás, que é o diabo, representada, simbolizado como uma serpente, mas é o Satanás, é o diabo. Nós temos autoridade para pisar na cabeça dele, como diz, né? Para pisar em serpentes, escorpiões, etc e tal. Nós temos essa autoridade, mas você há de convir com o pastor que o diabo é astuto, que o diabo sabe trabalhar, sabe ou não sabe? Infelizmente, ele sabe trabalhar direitinho, ele sabe trabalhar, ele sabe enganar. Se tem um sujeito que sabe enganar, se tem um sujeito, é o Satanás, é o diabo. E o receio, o medo de Paulo era esse, com aquele povo. Se Paulo, é só você analisar, como eu já disse antes, vou dizer de novo, se Paulo tinha esse receio com o povo lá atrás, há mais de 2021 anos atrás, se Paulo já tinha esse receio, imagine nos dias de hoje. Igreja, olha aqui para o pastor, eu tenho um receio, que vocês, como parte das ovelhas que Jesus colocou no nosso rebanho, no meu rebanho, eu como seu pastor, estou falando sério, diante do Espírito Santo, diante de Deus, eu tenho receio que alguém aqui se perca, que alguém aqui deixe de dar ouvidos à voz de Deus e comece a dar ouvido à voz do mundo, à voz do diabo, à voz de Satanás. É por isso que a gente prega, por isso que a gente ora, por isso que a gente tenta dar o nosso melhor aqui em cima desse altar. Para fortalecer você. Para tentar fazer com que a palavra de Deus, para tentar fazer com que o Espírito Santo, para tentar fazer com que a presença de Deus esteja dentro de você. Para que não aconteça isso aqui, o exemplo que eu dei para você, do copo vazio e do copo cheio. É por isso que a gente sobe aqui nesse altar, a gente luta. Igreja, a gente ora por você. Sabia que eu oro por você? Eu oro muito por você, você sabia disso? Se você não sabe, fica sabendo agora. Se você não sabe, fica assim, eu levanto de madrugada, eu oro. Não vou mentir para você, eu não sou hipócrita de mentir para você. Gente, eu levanto todo dia de madrugada, eu oro. Não sou hipócrita, mas eu levanto de madrugada. Não levanto todo dia, não vou ser hipócrita, não vou ser mentiroso. Mas eu levanto de madrugada, eu oro por você. Eu peço a Deus pela sua vida. Eu peço a Deus para conservar você na simplicidade da palavra de Deus. Eu oro por vocês. Eu oro. Eu busco a Deus por vocês. Porque o meu receio é o mesmo receio que Paulo tinha. Olha aqui para o pastor, a pior coisa na vida de um pastor, a pior coisa na vida de um pastor é andar na rua, estar andando na rua e se deparar com uma ovelha do seu rebanho desgarrada. Você sabia disso? Você acha que o pastor se sente bem? Não. Às vezes, posso confessar uma coisa para vocês? Às vezes até, vou ser sincero, às vezes eu me culpo por isso. Você sabia disso? Eu não vou falar dos outros pastores. Estou falando de mim. Quando eu ando na rua e vejo uma ovelha que se desgarrou, você está entendendo o que eu estou falando, né? Às vezes eu me culpo, falo, poxa vida, o que eu fiz? Será que a palavra que eu preguei não era suficiente? Será que eu não consegui alimentar aquela pessoa do jeito que... Quem está entendendo? Eu me culpo, você sabia disso? Diante do Espírito Santo, diante de Deus, eu me culpo. Quando eu vejo alguém que some da igreja, desaparece da igreja, eu falo, poxa vida, o que está acontecendo? Acho que o erro é meu. Eu acho que o erro é meu. Diante de Deus, estou falando para você, estou abrindo meu coração. Às vezes eu me culpo, falo, poxa vida,
Acho que eu não estou fazendo o suficiente, não. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Esse é o receio, é o medo. Se tem uma coisa que eu tenho medo é disso. É que o rebanho, as ovelhas se percam, sejam enganadas pelo diabo, pela serpente. O diabo é astuto, gente. O diabo sabe trabalhar. Ele trabalha direitinho na mente. Ele vai ali, ó, com jeitinho. Vai enganando. Sem pressa. Ele não tem pressa, não. Você sabia que o diabo não tem pressa? Ele vai ali, ó. Joga uma isca. Vai lá. Joga uma isca. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que vigiar muito, a gente tem que abrir os nossos olhos. Diga a glória a Deus, gente. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Levante a mão, por favor. Está entendendo? A gente tem que vigiar, tem que, sabe? O receio, o zelo de Paulo era esse. Ele disse, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O meu desejo, igreja, é um dia me apresentar diante do Pai, diante de Deus, e falar assim, Senhor, está aqui. Está aqui o rebanho que o Senhor confiou nas minhas mãos. Está aqui, ó. Está aqui. Nenhum deles se desgarrou, Senhor. Está aqui. Aquelas pessoas, sabe, aquelas almas, aquelas ovelhas que o Senhor confiou no meu ministério, na minha vida. Está aqui. Está aqui. Só que para isso eu preciso que você, que eu, que todos nós venhamos abrir o quê? Os nossos olhos. Eu preciso que você se fortaleça. Eu preciso que você se encha da presença de Deus. Amém, gente? Eu preciso que você insista, que você não desista. Eu preciso que você persevere. Tudo bem. Tem luta, tem pedra no caminho, tem espinho no caminho, tem. Ei, mas permaneça firme. Porque isso tudo vai passar e um dia nós estaremos na glória com Deus. Amém, gente? Eu tenho esse medo, vou ser sincero para você. Eu tenho esse medo, meu Deus. Esse era o medo, era o receio de Paulo. O diabo está aí, gente, está solto aí no mundo aí, ó, fazendo o que quer. A própria palavra de Deus, não sou eu, a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz de quem? Jaz do maligno. Quem é o maligno? Quem é? Satanás, o diabo. Tem muita gente caindo na cilada do diabo, tem muita gente caindo nas armadilhas de Satanás. Nas armadilhas de Satanás. Deixa eu falar para você uma coisa, o diabo tem aproveitado tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Vamos falar abertamente. O diabo tem aproveitado essa pandemia que tem assolado o mundo inteiro. Ele tem aproveitado isso para esfriar as pessoas, você sabia? Para esfriar, para colocar armadilhas no caminho das pessoas, para enganar as pessoas, para não vir para a igreja. Você sabia disso aí? O diabo tem... Gente, você não sabe como que Satanás trabalha. Aliás, você sabe sim, você não é bobo. Desculpa da expressão de falar, mas não é verdade? Você sabe. Você não é bobo, você sabe. Uma das principais armadilhas que o diabo está fazendo nos dias de hoje é isso. É esfriando as pessoas
para não virem mais para a igreja. Ele está usando essa pandemia. Tudo bem, a gente sabe. Ei, você, nós sabemos, o vírus está aí, ele existe, ele é real. Tem morrido muita gente. É ou não é verdade, igreja? Já morreu quase 500 mil de pessoas só no Brasil. Quem está sabendo, não é? Quase 500 mil. É muita gente. Não sei se tudo é verdade também, mas isso não vem ao caso agora. Né? Mas vamos acreditar. Vamos colocar dessa forma, vamos colocar dessa maneira. Quase 500 mil de pessoas. Existe, é real. O vírus está aí, é real. É real. Mas Satanás tem usado para esfriar as pessoas, para colocar o desânimo. A gente não pode cair nas armadilhas de Satanás, não. Se apegue com Deus, gente. Deus é a solução para a sua vida. Amém? Deus é a solução para a sua vida. Deus é tudo para você. Eu já disse isso aqui algumas vezes, vou tornar a repetir para você entender. Ei, esse amigo que vos fala, você, nós, sem Deus, nós não somos o quê? Nada. Mas olha aqui pro pastor, Deus, sem a mim e sem a você, Ele continua sendo o quê? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É lógico que Deus não quer perder. Você acha que Deus quer perder uma alma sequer? Deus não quer perder. Deus não quer me perder. Deus não quer te perder. De jeito nenhum. Mas você tem que entender o seguinte: você sem Ele não é nada. Agora Ele sem você, Ele continua sendo Deus. O mesmo Deus, forte, poderoso, grande. O Deus que tudo pode, que tudo faz. Ele continua sendo Deus. Amém, gente? Por isso que a gente tem que abrir os nossos olhos. Por isso que a gente tem que vigiar. Está aí, ó. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo disse isso. Analisa, gente. Pare para pensar. Pare para pensar. Aliás, aí para frente, um pouquinho para frente, se você virar uma página da sua Bíblia, você vai para o capítulo de número 13. Se você virar uma página, aí você vai para o capítulo 13. Olha o que diz o versículo de número 5. Olha só, 2 Coríntios 13, 5. Paulo falando, o mesmo que disse lá, mas eu zelo com o zelo de Deus, o meu receio é que vocês sejam enganados e caiam na astúcia da serpente. Olha o que Paulo disse. Ele fala assim, para mim e para você, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Olha só, ele está mandando a gente examinar a nós mesmos, fazer um exame de nós mesmos. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás o quê? Olha aqui para o pastor. Será que você está na fé? Eu não posso dizer. Eu posso dizer por mim. Nem pela minha esposa eu posso dizer. Eu posso dizer por mim. Quem concorda, não é verdade? Eu não posso dizer por você. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ele não examinou, Paulo não saiu apontando o dedo para ninguém, falando assim: você está na fé, você não está, você está na fé, você não está. Não. Até porque, olha aqui para o pastor, você há de concordar com o pastor uma coisa, tem muita gente, mas tem muita gente que vive só de aparência. Estou mentindo? Não é verdade? Tem muita gente que vive só de aparência. Eu vou falar, posso falar, igreja? Que tem, até porque eu não estou falando só para vocês, tem gente também assistindo ali, logo mais vai assistir. Tem muita gente que dentro da igreja é uma coisa, mas da porta da igreja é outra completamente o quê? Diferente. Tem muita gente que dentro da igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Tem muita gente que dentro da igreja é uma coisa, mas no trabalho é outra.
Tem muita gente que dentro da igreja é uma coisa, mas na faculdade, na escola é outra. Então, fica difícil, até se fosse, que não é o caso, mas se fosse, para o pastor examinar, como Paulo, Paulo, já pensou Paulo apontando, não, você é da fé, você não está, você é da fé, você não é, você é da fé. Já pensou eu aqui, apontando, ó, você é da fé, você já não é, ó, você é da fé. Não. Porque ninguém sabe melhor de si mesmo do que a própria pessoa, é ou não é? Você sabe de você, eu sei de mim. Eu sei de mim. Você sabe de você. Como eu disse para você e repito, nem da minha esposa eu sei. Ela tem a vida dela com Deus. Cada um tem a sua vida com Deus, a sua fidelidade com Deus. É ou não é verdade? Cada um cuida de si. Paulo, ele disse, ele falou, examinai-vos vós mesmos, se realmente estás na fé. É você que tem que dizer se você está na fé ou não. É você, não sou eu que tenho que dizer por você. Aí ele diz, continua dizendo, né? Provai-vos a vós. É forte isso aqui, né? Ele fala, examine você se você está na fé. Você mesmo, para assim, para pensar, para. Fecha os olhos e para pensar, peraí. Será que eu estou na fé mesmo? Aí ele diz, provai-vos a vós mesmo. Provai-vos a vós mesmo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Olha só, que forte. Se não é que já estáis reprovados, será? Será? Uma pergunta, né? Ele falando com o povo de Corinto, será que vocês já não estão reprovados? Não sei. É uma pergunta, ele não afirmou, ele está perguntando. É por isso que nós devemos vigiar. É por isso que nós devemos abrir os nossos olhos, amém, gente? Ei, e permanecer na fé. Diga glória a Deus. Permanecer na fé. Você tem, você, nós temos que permanecer na fé. Até porque, lá em Hebreus, no capítulo de número 10, não me recordo agora qual o versículo, 35, não me recordo. Mas lá em Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus diz, o meu justo viverá pelo quê? Pela fé. Por isso que você tem que estar na fé. Por isso que eu tenho que estar na fé. O que é estar na fé, pastor? É estar com Deus. Estar na fé é estar com Deus, é estar com o Senhor Jesus. 24 horas da sua vida, 24 horas por dia na sua vida. É estar com Deus. Isso é estar na fé. Amém? Isso é estar na fé. A pastora foi ver lá, Hebreus 10, né? 38. Hebreus 10, 38. Quase cheguei por 3, né? Falei 35 ou 38. Ele diz, o meu justo viverá pelo quê? Pela fé. Aí ele até continua dizendo lá, se eu não me engano, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não é isso que está escrito? Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, não tem alegria, eu não tenho alegria. Ei, Deus não tem alegria naquele que retrocede não, tá? Amém? Mais um motivo de que você, de que nós não podemos olhar para trás, de que nós não devemos ser enganados. Mais um motivo de que eu tenho que vigiar, mais um motivo de que eu devo abrir bem os meus olhos, porque Deus não se alega naqueles que retrocedem não. Muito pelo contrário, hein? Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz, isso não serve só para pastor não, tá? O que eu vou falar aqui não serve só para pastor e para líderes de igreja, obreiro, seja lá quem for, evangelista, diácono. Isso não serve só para líderes de igreja não, serve para todo mundo. A Bíblia diz, ai daqueles que colocam a mão no arado e o quê? A palavra de Deus não fala isso? Não serve só para pastor não, tá? Não serve só para pastor não. Você não vê lá a parábola do filho pródigo? O sujeito estava lá todo bonitinho. Sim, do nada, retrocedeu.
Ah, eu quero a minha parte da herança, não sei o quê, papapá, papapá. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Foi comer junto com porcos. Aliás, acho que nem comer junto com o porco, porque nem as alfarrobas que davam por porcos davam para ele, né? Você viu onde o sujeito foi parar, né? Vale muito a pena retroceder não, hein? Olha só, se retroceder, Deus não se compraz, ou seja, Deus não se alegra. Tá vendo? Olha, rapaz, hein? Misericórdia, né? Vai pro coxo junto com os porcos. Sou eu que estou falando não, gente, é a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso não é pensamento meu não. Estou mostrando para você Bíblia, estou mostrando para você palavra de Deus. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele está sempre de braços o quê? Né? Deus está sempre assim, ó. Sempre assim, esperando. Só a pessoa reconhecer o seu erro, que tem que reconhecer, amém, gente? Reconhecer o erro, reconhecer que falhou, que pecou, e Deus está lá. Não vale muito a pena retroceder. Não vale muito a pena. Por isso que você devemos abrir os nossos olhos, vigiar bastante, vigiar muito, vigiar bastante, para que, assim como aconteceu com Eva, não venha acontecer comigo, não venha acontecer com você. Amém, gente? Quem entendeu a mensagem, a palavra de hoje? Você entendeu, gente? Guarde isso no seu coração. O meu receio, creio que o receio de todo pastor, né? Creio eu que o receio de todo pastor é zelar, né, pelo seu rebanho, se preocupar com as suas ovelhas, né? Esse é o nosso dever. Só que para isso eu conto com vocês também, para que vocês permaneçam firmes, para que vocês não deixem a desejar diante de Deus e permaneça firme com o Senhor Jesus. Amém, gente? Permaneça firme com Deus. Custe o que custar, venha o que vier. Custe o que custar, venha o que vier. Permaneça firme. Tem hora que dá vontade. Lá na minha terra tem um ditado que diz chutar o balde. É assim que fala aqui também? Né? Tem hora que dá vontade. Dá ou não dá, gente? Dá. Não fala pra mim que não dá não, porque eu sei que dá. Tem hora que dá vontade de chutar o balde, de sumir, desaparecer. Tem hora que dá. Mas aí a gente tem que se lembrar que sem Deus nós não somos nada. E Ele sem mim, Ele continua sendo o quê? Todo-Poderoso. Deus, o Salvador, o Senhor da nossa vida. Deus é Deus. Vamos nos reguardar. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos nos policiar. Vamos fazer o que Paulo orientou aquele povo. Paulo orientou aquele povo de Corinto. Paulo disse para eles: olha, examinai-vos a vós mesmos e vê se vocês ainda estão na onde? Na fé. Examine, para pensar. Para pensar. Até porque, igreja, deixa eu falar para você, para uma pessoa cair, acontece, acontece. Pode até acontecer. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, para uma pessoa cair, não é de uma hora o quê? Não é de você sabia disso? Não é de um dia para o outro. Vem acontecendo gradativamente, entendeu? O diabo vem trabalhando ali, ó. É como eu preguei aqui uma vez, eu estava falando sobre Eva mesmo, estava pregando, sobre Eva mesmo. Sobre ela mesma, Eva. Eva estava lá passeando no jardim. Aí via o fruto. Aí a serpente lá. Aí Eva, bonita, hein? Não. Eu estou falando, você não está na Bíblia não, tá, gente? Estou falando o que eu acho, que eu penso, amém? Está na Bíblia isso que eu estou falando, não. Estou falando
falando o que eu penso, tá? Você não é obrigado a concordar comigo, não. Tô falando o que eu penso. Eu acho que foi assim. Ela lá passeando, aí olhava pro fruto assim. Aí a serpente, aí Eva, bonito, né? Ela ia embora. Aí no outro dia, tava lá Eva passeando de novo. Aí viu o fruto. Olha Eva, essa aqui tá madurinha, ó. Quem está entendendo? Eu estou falando o que eu acho, o que eu penso, amém? O diabo vai trabalhando aqui, ó, vai jogando a sementinha do mal, vai jogando, vai trabalhando. Chega uma hora, se a pessoa não vigiar, se a pessoa não abrir os olhos, puf, caiu. E você sabe que para cair, mas para levantar, não é verdade? Então vigia, abre os olhos e examine-se, vós mesmos, né? Como diz o apóstolo Paulo, se você está na fé, se você está na fé, com Deus, diante de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Vamos orar. Você que está em casa também, vigie, abre os seus olhos. Abre os olhos. Satanás está aí. O mundo jaz do maligno, diz a Bíblia. Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus. O diabo tem trabalhado, tem agido. O diabo tem trabalhado, tem agido. Ele só age para derrubar. Essa é a intenção dele, né? Ele é caído e ele quer que as pessoas caem também, né? Ele é um anjo decaído, então ele quer que as pessoas caem também, né? Um dia a pessoa virou para mim e falou assim: Pastor Jorge, eu falei, ui, foi muito tempo atrás. Ela virou para mim e falou assim: só um anjo que caiu do céu. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Repreendi na hora. O quê? Quem é o anjo que caiu do céu? Hã? Ah, o diabo, né? Pensa. Falou diante de Deus, lá em Diadema. Você lembra, Zinaro? Pastor Jorge, só um anjo que caiu do céu. Eu falei, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Que foi, pastor? Eu falei, não, você sabe quem é o anjo que caiu do céu? É o diabo. Eu falei, e aí? Ela é mesmo, né, pastor? Tem que vigiar, né? Até aquilo que a gente fala, né? Vigia, amém, gente?